Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela tinha 19. Ele, o dobro da idade, e um passado ligado à mãe dela. O que começou como um jantar pago virou um romance proibido, intenso e perigoso. Quando o desejo cruza os limites da moral. Alguém sempre sai ferido. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. A chuva martelava contra as janelas da cafeteria como dedos impacientes e Clara Vilar limpava, pela terceira vez, a mesma mesa, perdida em pensamentos que não deveria ter durante o expediente. Eram quase 11 da noite de uma segunda-feira em São Paulo, e o Café Bourbon estava praticamente vazio, exceto por 2 universitários que fingiam estudar enquanto flertavam e um homem de meia-idade que bebia café preto há 2 horas sem trocar uma palavra com ninguém. Clara observou o reflexo no vidro embaçado. Aos 19 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma mulher muito mais velha. Os cabelos escuros caíam em ondas rebeldes até a cintura, enquanto os olhos, cor de mel, pareciam sempre questionar o mundo ao redor. Herdara da mãe a beleza silenciosa e o mesmo colar delicado que nunca tirava do pescoço. Uma peça antiga, com um pingente em formato de âncora que brilhava discretamente sob as luzes amareladas do café. Clara, você pode fechar sozinha. Hoje, a voz rouca da gerente atirou dos devaneios. Minha filha está com febre e preciso buscá-la na escola. Claro, dona Fátima. Pode ir. Sozinha com os últimos clientes, Clara permitiu-se pensar no que a aguardava em casa. O pequeno quarto alugado no centro da cidade, onde dividia o espaço com pilhas de contas atrasadas e o cheiro de remédios da avó. Helena Vilar, aos 72 anos, estava perdendo a batalha contra a própria mente, e o tratamento psiquiátrico custava mais do que Clara conseguia pagar com 2 empregos. O sino da porta tocou, e ela ergueu os olhos, pronta para informar que estavam fechando. Mas as palavras morreram em sua garganta. O homem que entrou era diferente de qualquer pessoa que frequentava o Café Bourbon. Alto, elegante, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos de um azul tão intenso que pareciam perfurar a alma de quem os encarava. Vestia um sobretudo escuro que gotejava a água da chuva, e quando se aproximou do balcão, Clara percebeu o cheiro sutil de uma colônia cara misturada ao aroma de livros antigos. Perdão pelo horário, disse ele com uma voz grave que parecia carregar segredos. Sei que estão fechando, mas gostaria de falar com Clara Vilar. O coração dela disparou. Ninguém nunca a procurava pelo nome completo. Ninguém sabia quem ela era, além dos colegas de trabalho e da avó. Sou eu, respondeu, tentando manter a voz firme. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Ele estudou seu rosto por um momento que pareceu eterno, como se procurasse algo familiar em suas feições. Então retirou do bolso interno do sobretudo um cartão elegante e o colocou sobre o balcão. Meu nome é Saulo d'Alencar. Tenho uma proposta para você. Clara pegou o cartão com dedos trêmulos. O papel era espesso, de qualidade, com letras douradas em relevo. Restauração e curadoria de arte. Coleções particulares. Que tipo de proposta? Perguntou sem conseguir disfarçar a desconfiança na voz. Saulo inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que poderia ser interpretado como cortesia ou condescendência. Preciso de alguém para jantares ocasionais, nada mais que isso. Alguém que saiba ouvir sem julgar, que tenha presença suficiente para preencher o silêncio de uma casa grande demais para uma pessoa só. As palavras soaram estranhas, quase ensaiadas, mas havia algo na forma como ele as pronunciou que fez Clara se arrepiar. Não era desejo que ela detectou em seus olhos, mas algo mais profundo e perturbador. Reconhecimento. Não entendo. Por que eu? Porque você tem o que procuro, respondeu ele sem hesitar, e porque imagino que precise do dinheiro. A franqueza da observação a irritou, mas ele não estava errado. Clara mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha desde criança quando se sentia encurralada. Quanto? R$ 1.000 por jantar,
Pagamento antecipado. Clara quase derrubou o cartão. R$ 1.000 era mais da metade do que ganhava trabalhando. O mês inteiro entre a cafeteria e as faxinas que fazia nos fins de semana. E o que exatamente você espera em troca? Saulo sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Foi a expressão de alguém que já havia antecipado a pergunta. Que você apareça, que vista algo elegante, que coma a comida que preparar para você e que me escute quando eu quiser falar. Nada mais. Sem toques indevidos, sem contratos obscuros, sem promessas que nenhum de nós pretende cumprir. Havia algo quase melancólico na forma como ele falou sobre promessas, como se já tivesse aprendido a não fazer nenhuma há muito tempo. Clara olhou ao redor da cafeteria. Os universitários haviam saído, deixando apenas ela e o homem do café preto, que agora a observava com curiosidade mal disfarçada. A vida que conhecia era pequena, previsível e sufocante. Todos os dias eram iguais. Acordar antes do sol, preparar o café da manhã da avó, correr para o primeiro emprego, almoçar um sanduíche entre um compromisso e outro, trabalhar até tarde e voltar para casa, e repetir tudo no dia seguinte. Por que eu deveria confiar em você? Perguntou finalmente. Não deveria, respondeu Saulo com uma honestidade brutal. Mas às vezes a vida nos oferece oportunidades estranhas, e temos que decidir se preferimos a segurança da miséria conhecida ou o risco do desconhecido. Ele retirou do bolso um envelope lacrado e o colocou ao lado do cartão. R$ 1.000. O jantar seria amanhã, às 8 da noite. Se mudar de ideia, pode ficar com o dinheiro mesmo assim. Não vou atrás de você para cobrá-lo. Clara pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava pesado e ela podia sentir o volume das notas através do papel. Onde? Saulo anotou um endereço no verso do próprio cartão, uma região nobre da cidade, onde as casas eram escondidas atrás de muros altos e portões eletrônicos. Uma última coisa, disse ele já se dirigindo para a porta. Não precisa se arrumar de forma especial. Você já é exatamente o que procuro. E antes que Clara pudesse responder, ele desapareceu na chuva, deixando apenas o aroma de sua colônia e uma sensação estranha de que sua vida havia mudado para sempre. Sozinha na cafeteria, Clara rasgou o envelope com dedos impacientes. As notas eram novas, cheiravam a tinta fresca, e eram mais dinheiro do que ela havia segurado nas mãos em toda a vida. R$ 1.000. O suficiente para pagar 3 meses de remédios da avó. O suficiente para quitar o aluguel atrasado. O suficiente para comprar um vestido decente e, talvez pela primeira vez em anos, se sentir como uma mulher de verdade. Mas havia algo nos olhos de Saulo d'Alencar que a inquietava. A forma como ele a havia estudado, como se já a conhecesse de algum lugar. A maneira como falou sobre promessas quebradas. E, principalmente, a sensação perturbadora de que ele sabia exatamente quem ela era antes mesmo de pisar na cafeteria. Clara fechou o estabelecimento no automático, guardou o dinheiro na bolsa e caminhou pelas ruas molhadas em direção ao ponto de ônibus. A cidade noturna de São Paulo pulsava ao redor dela com sua energia caótica de sempre, mas ela se sentia desconectada de tudo, como se estivesse assistindo à sua própria vida de fora. No ônibus quase vazio, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela embaçada, Clara pensou na mãe. Isadora Vilar havia desaparecido quando ela tinha apenas 7 anos, deixando apenas o colar que agora Clara usava, e uma fotografia onde aparecia ao lado de um homem cujo rosto estava sempre na sombra. A avó Helena nunca quisera falar sobre o assunto, limitando-se a dizer que Isadora era uma mulher complicada, que se meteu com gente errada. Mas e se não fosse bem assim? E se houvesse mais na história da mãe do que a avó estava disposta a contar? Clara desceu do ônibus 2 quadras antes do ponto habitual e caminhou devagar pelas ruas desertas do centro. Precisava pensar, precisava entender por que um homem, rico e misterioso como Saulo d'Alencar, a procuraria especificamente para jantares pagos. Não fazia sentido. Ela não era especialmente bonita, não tinha educação formal refinada, não possuía nada que pudesse interessar a alguém da posição social dele.
A menos que fosse outra coisa, a menos que ele realmente a conhecesse de algum lugar. O prédio onde morava era um sobrado antigo convertido em kitnetes minúsculas. Clara subiu os 3 lances de escada, evitando pisar nos degraus que rangiam, e abriu a porta do apartamento com cuidado para não acordar a avó. Helena Vilar estava sentada, na poltrona desgastada, ainda vestida com a camisola, olhando fixamente para a televisão desligada. Nos últimos meses, os episódios de confusão mental haviam se tornado mais frequentes, e era comum encontrá-la assim, perdida em algum lugar entre o presente e as memórias. Vovó? Clara se aproximou devagar. Como foi seu dia? Helena virou a cabeça lentamente, e por um momento seus olhos pareceram não reconhecer a neta. Então, como se uma cortina tivesse sido erguida, ela sorriu. Clara, minha filha, você chegou tarde hoje. O trabalho, vovó, você sabe como é. Clara ajudou a avó a se levantar e a conduziu até a cama. Enquanto a ajudava a se deitar, Helena segurou seu pulso com uma força surpreendente. Ela foi embora para proteger você, murmurou, com os olhos fixos no colar que Clara usava. Sua mãe. Ela sabia que ele viria procurar. O coração de Setucitin. Clara disparou. Helena raramente falava sobre Isadora e, quando o fazia, era sempre de forma vaga e confusa. Quem, vovó? Quem viria procurar? Mas Helena já havia fechado os olhos, e sua respiração se tornou profunda e regular. Clara ficou ali por alguns minutos, observando o rosto enrugado da avó, procurando sinais de que ela ainda estava consciente. Mas Helena havia mergulhado no sono, deixando apenas mais uma pista enigmática sobre o passado que Clara tanto queria desvendar. Sozinha no pequeno quarto, Clara tirou o cartão de Saulo do bolso e o examinou novamente. O papel era de qualidade excepcional, o tipo usado por pessoas que nunca precisaram se preocupar com dinheiro. O endereço estava em uma região que ela conhecia apenas de passagem, quando pegava ônibus para trabalhos eventuais em bairros nobres. R$ 1.000 por um jantar, por apenas estar presente e escutar. Era dinheiro demais para algo tão simples, e Clara havia aprendido nos seus 19 anos de vida que quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente escondia alguma pegadinha. Mas e se não escondesse? E se fosse apenas a oportunidade que ela precisava para mudar de vida? Clara guardou o cartão na gaveta da cômoda, ao lado da única fotografia que tinha da mãe. Na imagem desbotada, Isadora sorria para a câmera enquanto um homem de costas ajustava algo em uma moldura na parede. Clara nunca conseguira ver o rosto dele, mas sempre se perguntara quem seria. O pai que nunca conhecera? Um namorado? Um amigo? Pela primeira vez olhando para a foto, Clara notou algo que havia passado despercebido durante todos esses anos. No reflexo do vidro da moldura que o homem ajustava, era possível ver parte de seu perfil. Um perfil aristocrático, de queixo forte e nariz reto. Um perfil que lembrava vagamente o de Saulo d'Alencar. Clara se aproximou da janela e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo nunca dormia completamente. E mesmo àquela hora, ainda havia carros nas ruas e luzes acesas nos prédios. Alguém, em algum lugar, estava vivendo uma vida diferente da dela. Alguém tinha dinheiro suficiente para não se preocupar com contas atrasadas. Alguém podia pagar R$ 1.000 apenas para ter companhia durante o jantar. E talvez, apenas talvez, esse alguém tivesse as respostas que ela procurava sobre o próprio passado. Clara pegou o envelope com o dinheiro e o escondeu, dentro do travesseiro. Amanhã ela compraria um vestido. Amanhã ela iria jantar na casa de um estranho. Amanhã ela descobriria o que Saulo d'Alencar realmente queria dela. Porque uma coisa ela sabia com certeza. Homens como ele não procuravam garotas como ela sem uma razão muito específica. E Clara estava determinada a descobrir qual era essa razão, mesmo que isso significasse entrar em um jogo cujas regras ela ainda não compreendia. Antes de dormir, ela tocou o colar no pescoço e sussurrou uma promessa silenciosa para a mãe
que havia partido há tanto tempo. Eu vou descobrir a verdade, mãe. Sobre você, sobre mim, sobre tudo que nos esconderam. E na escuridão do quarto pequeno, com a chuva ainda batendo contra a janela, Clara Vilar adormeceu pela última vez como a mulher que sempre fora. Porque, mesmo sem saber, amanhã ela começaria a se tornar alguém completamente diferente. Clara passou o dia inteiro pensando em desistir. Acordou com o estômago embrulhado, tomou banho 3 vezes e trocou de roupa mais de uma dúzia de vezes antes de se decidir por um vestido preto simples, que havia comprado numa loja do centro. Não era exatamente elegante, mas era o melhor que seu orçamento permitia, e realçava sua silhueta sem ser vulgar. Às 7 da tarde, ela estava no ponto de ônibus, com as mãos suando dentro da bolsa, onde guardava o cartão com o endereço. A avó Helena havia passado o dia inteiro murmurando coisas desconexas sobre homens perigosos e fantasmas do passado, o que não ajudou em nada o nervosismo de Clara. A viagem até o bairro Nobre demorou quase 1 hora, e a cada minuto que passava, Clara se convencia de que estava cometendo um erro monumental. Mas era tarde demais para voltar atrás. O dinheiro já havia sido gasto com remédios para a avó e com o pagamento de 2 prestações atrasadas do aluguel. Quando finalmente desceu do ônibus na avenida principal, Clara precisou caminhar mais 15 minutos por ruas arborizadas, onde as casas ficavam escondidas atrás de muros altos e portões imponentes. O contraste com o centro da cidade era brutal. Aqui, tudo era silencioso, organizado, protegido. O tipo de lugar onde as pessoas viviam vidas inteiras, sem nunca precisar se preocupar com dinheiro. O endereço que Saulo havia dado correspondia a uma mansão de estilo colonial, pintada de branco com detalhes em madeira escura. O portão de ferro era trabalhado artisticamente, e através das grades Clara podia ver um jardim meticulosamente cuidado, com árvores centenárias e um caminho de pedras que levava à entrada principal. Ela respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou por alguns segundos antes que uma voz grave respondesse, através do interfone. Clara? Sim, cheguei. O portão se abriu com um zumbido eletrônico e Clara caminhou pelo jardim tentando não demonstrar o quanto estava impressionada. Nunca havia pisado em um lugar como aquele. As flores estavam perfeitamente alinhadas, os arbustos podados com precisão cirúrgica. E havia pequenas esculturas espalhadas pelo gramado que pareciam ter saído de um museu. Saulo a aguardava na porta da casa. Havia trocado o sobretudo escuro por uma camisa, social azul marinho e calças de alfaiataria, mas mantinha a mesma aura misteriosa da noite anterior. Quando ela se aproximou, ele fez um gesto para que entrasse. E Clara se viu no hall de entrada mais elegante que já havia visto na vida. O teto era alto, com lustres de cristal que projetavam luz dourada sobre as paredes cobertas por pinturas que Clara não reconhecia, mas que pareciam caras. Havia escadarias de mármore que levavam ao 2º andar, e no chão, um tapete persa que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Bem-vinda, disse Saulo, fechando a porta atrás dela. Posso pegar sua bolsa? Clara hesitou, antes de entregar a bolsa simples, sentindo-se subitamente constrangida por sua simplicidade em meio a tanta opulência. Sua casa é impressionante, murmurou, sem conseguir esconder o espanto na voz. Obrigado, vamos para a sala de jantar? A comida já deve estar pronta. Ele a conduziu por um corredor longo, ladeado por mais pinturas e esculturas. Clara notou que muitas das obras pareciam antigas, algumas com sinais evidentes de restauração. Havia quadros com cores desbotadas, esculturas com pequenas rachaduras espertamente reparadas e peças que davam a impressão de ter sido resgatadas de lugares abandonados. Você restaura tudo isso? Perguntou, parando diante de uma pintura que mostrava uma mulher de cabelos escuros olhando para o mar. Saulo parou ao lado dela, e Clara sentiu o calor de sua presença como uma onda elétrica. Algumas peças sim, outras eu apenas preservo. Havia algo na forma como ele pronunciou a palavra preservo que fez Clara se arrepiar.
como se ele não estivesse falando apenas de arte. A sala de jantar era ainda mais impressionante que o hall de entrada. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro do ambiente, posta para 2 pessoas com louça fina, taças de cristal e velas acesas que criavam uma atmosfera íntima e quase romântica. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros antigos, e no fundo da sala havia uma lareira acesa que aquecia o ambiente. "Por favor, sente-se", disse Saulo, puxando uma cadeira para ela. Clara se acomodou, tentando não parecer deslocada, enquanto ele servia vinho tinto em suas taças. O líquido era escuro como sangue e tinha um aroma complexo que ela nunca havia experimentado. "Não bebo muito", confessou, quando ele ofereceu a taça. "Não precisa se preocupar. É apenas um Bordeaux. Vai bem com o prato principal." Saulo desapareceu por alguns minutos e voltou com pratos elegantemente preparados. A comida parecia ter saído de um restaurante caro: filé ao molho de vinho, legumes grelhados na medida certa e um arroz com açafrão que exalava um aroma delicioso. "Você cozinha?" perguntou Clara, impressionada. "Aprendi por necessidade. Quando se vive sozinho há muito tempo, ou se aprende a cozinhar bem, ou se resigna a comer mal pelo resto da vida." Eles começaram a comer em silêncio, e Clara se surpreendeu com a qualidade da comida. Cada garfada era uma explosão de sabores que ela nunca havia experimentado. O vinho, inicialmente amargo, foi se tornando mais suave a cada gole, aquecendo seu corpo e relaxando seus músculos tensos. "Há quanto tempo você vive sozinho?" perguntou, quando a curiosidade se tornou mais forte que a timidez. Saulo mastigou, devagar antes de responder, como se pesasse cada palavra. 20 anos, talvez mais." "Nunca se casou?" "Não." A resposta foi seca, definitiva, mas Clara detectou uma dor sutil em seus olhos. Havia algo ali, uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. "E você?" perguntou ele, mudando o foco da conversa. "Sempre viveu com sua avó?" "Desde os 7 anos, minha mãe partiu quando eu era criança." "Partiu?" Clara hesitou. Era uma conversa que raramente tinha com estranhos, mas algo no ambiente, no vinho, na forma atenta como Saulo a ouvia, a fez prosseguir. "Desapareceu. Um dia estava lá, no dia seguinte havia sumido. Deixou apenas uma carta dizendo que era melhor assim, que estava me protegendo de algo." Saulo parou de comer e fixou os olhos nela com uma intensidade que a fez se mexer desconfortavelmente na cadeira. "Que idade sua mãe tinha quando isso aconteceu?" 26 anos. Eu sei porque vi na certidão de nascimento dela." "E como? Ela se chamava?" Clara sentiu um frio na espinha. Por que ele estava tão interessado nos detalhes sobre sua mãe? Isadora. Isadora Vilar. O nome pareceu provocar uma reação em Saulo. Ele ficou imóvel por alguns segundos, a taça de vinho suspensa no ar, os olhos fixos em algum ponto distante da sala. "Isadora", repetiu, quase sussurrando. "Nome bonito." "Você conhece alguém com esse nome?" Saulo voltou a beber, evitando o olhar dela. "Conheci, há muito tempo." Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo ali, uma conexão que ela não conseguia compreender totalmente. Como ela era. Linda, intensa, complicada. Ele fez uma pausa. "Parecida com você." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Clara percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a taça de vinho. "Por que você me procurou?" perguntou, finalmente fazendo a pergunta que a atormentava desde a noite anterior. Saulo se levantou e caminhou até uma das estantes de livros. Retirou um volume antigo e o folheou devagar, como se procurasse algo específico. "Porque às vezes o passado nos encontra, mesmo quando tentamos fugir dele", respondeu, sem se virar para ela. "E porque algumas dívidas só podem ser pagas com tempo." "Que dívidas?" Ele fechou o livro e finalmente se virou, com uma expressão que misturava melancolia e algo que poderia ser arrependimento. "Promessas não cumpridas, palavras não ditas,
Pessoas que partimos antes da hora. Clara se levantou também, sentindo uma mistura de curiosidade e medo crescendo dentro dela. Você conheceu minha mãe, disse, não como pergunta, mas como afirmação. Saulo não respondeu, imediatamente. Em vez disso, caminhou até a lareira e ficou observando as chamas dançarem. Conheci uma mulher chamada Isadora há muito tempo, uma mulher que carregava segredos pesados demais para seus ombros delicados. Era ela? Não. Sei. Talvez. As coincidências às vezes são apenas coincidências. Mas Clara sabia que ele estava mentindo. Havia algo na forma como pronunciara o nome da mãe, na maneira como a estudara quando ela falou sobre o passado. Saulo d'Alencar conhecia Isadora Vilar, e isso não era coincidência. O que aconteceu com ela? Saulo voltou para a mesa e encheu novamente as taças de vinho. Seus movimentos eram precisos, controlados, mas Clara notou que suas mãos não estavam totalmente firmes. A Isadora que conheci desapareceu um dia, sem explicações, sem despedidas. Deixou apenas um bilhete dizendo que era melhor assim. As palavras ecoaram na mente de Clara como um eco doloroso. Era exatamente o que havia acontecido com ela. Você a amava? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter, e Clara se arrependeu imediatamente. Era íntima demais, pessoal demais para alguém que acabara de conhecer. Mas Saulo não pareceu ofendido. Em vez disso, sorriu tristemente. Eu era jovem. Achava que amor era suficiente para vencer qualquer obstáculo. Aprendi da pior forma possível, que não é. Clara bebeu mais vinho, sentindo o álcool aquecer seu corpo e tornar seus pensamentos mais confusos. Havia tantas perguntas que queria fazer, tantas conexões que precisava entender. Por que você me trouxe aqui? Se você conheceu minha mãe, se vocês tiveram alguma coisa, por que está fazendo isso comigo? Saulo se aproximou dela, e Clara pôde sentir seu perfume masculino misturado ao aroma do vinho e da madeira da lareira. Ele era alto, muito mais alto que ela, e quando falou, sua voz soou perigosamente baixa. Porque algumas pessoas deixam marcas que nunca desaparecem, e porque quando vi você naquela cafeteria, foi como se 20 anos tivessem se desmanchado em um segundo. Clara sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Havia algo perigoso naquelas palavras, uma intensidade que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Isso não está certo, murmurou dando um passo para trás. Se você conheceu minha mãe, se teve algum tipo de relacionamento com ela... Eu sei, interrompeu Saulo. Sei que é complicado, sei que é errado sob vários aspectos, mas também sei que não conseguiria viver com o arrependimento de não tentar entender o que isso significa. Ele se aproximou novamente, e dessa vez Clara não recuou. Podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver os detalhes dos olhos azuis que pareciam guardar tantos segredos. O que você quer de mim? Sussurrou. Honestamente? Não sei. Talvez apenas compreender. Talvez encontrar uma forma de fazer as pazes com o passado. Clara ergueu a mão e tocou o colar no pescoço, um gesto instintivo que fazia sempre que se sentia perdida. Saulo seguiu o movimento com os olhos, e sua expressão mudou instantaneamente. Onde você conseguiu? Isso? Era da minha mãe, a única coisa que ela deixou para mim. Saulo estendeu a mão devagar, como se pedisse permissão para tocar a peça. Clara assentiu quase imperceptivelmente, e quando os dedos dele roçaram sua pele ao manipular o colar, ela sentiu uma descarga elétrica percorrer todo o seu corpo. Este colar, murmurou ele, examinando, o pingente em formato de âncora. Eu dei este colar para alguém há muito tempo. Clara sentiu o mundo girar ao redor dela. As palavras de Saulo ecoaram em sua mente como um eco distante, e subitamente tudo fez sentido. A forma como ele a havia procurado, o interesse pelos detalhes sobre sua mãe, a maneira como a estudava como se procurasse algo familiar em suas feições. Você... começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Saulo soltou o colar e se afastou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Eu não deveria ter te trazido aqui. Isso foi um erro. Não, disse Clara com mais firmeza do que esperava de si mesma. Não foi um erro.
Eu preciso saber a verdade, sobre minha mãe, sobre você, sobre o que aconteceu entre vocês. Eles se encararam por longos segundos, e Clara sentiu que estava no limiar de descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Saulo parecia lutar consigo mesmo, como se debatesse entre contar a verdade ou manter os segredos enterrados. Finalmente, ele suspirou e se dirigiu a uma das estantes, de onde retirou uma caixa de madeira antiga. Voltou para perto de Clara e abriu a caixa, revelando fotografias amareladas, cartas amarradas com fita e pequenos objetos pessoais. Isadora Vilar foi o grande amor da minha vida, disse, pegando uma das fotografias. Nos conhecemos quando ela tinha 22 anos e eu 28. Ela trabalhava em uma galeria de arte no centro da cidade e eu era um jovem restaurador tentando construir uma carreira. Ele ofereceu a fotografia para Clara e ela quase deixou cair quando viu a imagem. Era sua mãe, exatamente como se lembrava dela, mas mais jovem, sorrindo radiante ao lado de um homem que era inequivocamente Saulo, apenas 20 anos mais novo. Vocês namoraram? Por 4 anos. Falávamos em casamento, em construir uma família juntos. Eu achava que nada poderia nos separar. Clara virou a fotografia e viu uma data rabiscada a lápis, março de 2003, 2 anos antes de ela nascer. O que aconteceu? Saulo pegou outra fotografia, esta mostrando Isadora sozinha, olhando pensativa para a câmera. Havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza que Clara não havia visto na primeira imagem. Ela começou a mudar. Ficou distante, nervosa. Dizia que havia pessoas procurando por ela, que tinha cometido erros no passado que poderiam nos prejudicar. Tentei ajudar, ofereci proteção, disse que enfrentaríamos qualquer problema juntos. Mas ela não aceitou. Uma manhã acordei e ela havia desaparecido. Deixou apenas um bilhete dizendo que me amava, mas que partir era a única forma de me proteger. Saulo guardou as fotografias de volta na caixa. Nunca mais a vi. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. A história que Saulo contava era muito parecida com o que havia acontecido com ela, mas também revelava um lado da mãe que nunca havia conhecido. Ela estava grávida quando partiu? A pergunta saiu como um sussurro, mas Saulo a ouviu claramente. Ele fechou os olhos e assentiu devagar. Suspeitei na época, havia sinais, náuseas, mudanças de humor, uma forma diferente de tocar a barriga, mas ela negava sempre que eu perguntava. Clara se deixou cair na cadeira, as pernas trêmulas demais para sustentá-la. As peças do quebra-cabeça de sua vida começavam a se encaixar, formando uma imagem que ela nunca havia imaginado. Você acha que eu sou? Não sei, interrompeu Saulo, mas seus olhos diziam o contrário. As datas coincidem, a semelhança física é inegável, e este colar... Ele tocou novamente o pingente no pescoço dela. Eu comprei em uma loja de antiguidades e disse para Isadora que representava nossa âncora, o que nos mantinha unidos mesmo nas tempestades. Clara tocou o rosto, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosamente. Durante 19 anos, havia se perguntado sobre sua origem, sobre o pai que nunca conhecera. E agora, da forma mais inesperada possível, talvez tivesse encontrado a resposta. O que fazemos agora? Perguntou com a voz embargada. Saulo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos entre as suas. Eram mãos fortes, calejadas pelo trabalho com arte, mas também gentis. Não sei. Isso é mais complicado do que qualquer um de nós poderia imaginar. Clara ergueu os olhos e encontrou os dele. Azuis como o mar profundo, cheios de uma dor antiga, mas também de algo novo, algo que a fazia se sentir viva de uma forma que nunca havia experimentado. Eu quero saber a verdade, disse com mais determinação do que sentia. Toda a verdade. Sobre minha mãe, sobre você, sobre mim. Saulo assentiu devagar. Então voltará amanhã? Para outro jantar? Clara hesitou. Sabia que estava entrando em território perigoso, onde as regras normais não se aplicavam. Mas também sabia que não conseguiria viver sem descobrir o que realmente havia acontecido entre Saulo e sua mãe. Sim, respondeu.
Eu volto. E quando ele sorriu, pela primeira vez desde que se conheceram, Clara sentiu seu coração disparar de uma forma que não tinha nada a ver com medo. Clara passou os 3 dias seguintes em um estado de agitação constante. Não conseguia se concentrar no trabalho. Tropeçava nas palavras quando clientes faziam pedidos simples e à noite ficava acordada por horas, revirando cada detalhe da conversa com Saulo. A possibilidade de que ele fosse seu pai biológico deveria tê-la afastado completamente, mas o efeito era paradoxalmente o oposto. Ela se pegava pensando nele constantemente, lembrando da forma como seus olhos azuis se fixavam nela, do timbre grave de sua voz, do calor que sentia quando ele se aproximava. Era errado. Era perturbador sob todos os aspectos, mas era também a única pista real que tinha sobre sua origem, e Clara descobriu que estava disposta a seguir essa pista até onde ela a levasse, independentemente das consequências. Na quinta-feira, ela ligou para o número que Saulo havia anotado no verso do cartão. "Posso vir hoje à noite?" Perguntou sem rodeios. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Clara pôde ouvir o som abafado de páginas sendo viradas, como se ele estivesse lendo. "Claro. À mesma hora?" "Sim." "Clara." Sua voz soou hesitante. "Tem certeza de que quer continuar com isso? Depois do que conversamos, talvez seja melhor." "Tenho certeza", interrompeu ela, com mais firmeza do que sentia. "Preciso de respostas." Dessa vez, Clara não gastou tanto tempo se arrumando. Vestiu a mesma roupa do jantar anterior e pegou o ônibus com uma determinação que não sentia há anos. Havia algo libertador em saber que sua vida estava mudando, mesmo que não soubesse exatamente para onde. Saulo a aguardava na porta, mas sua expressão era diferente. Havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez que não estava presente da primeira vez. Ele a cumprimentou educadamente e a conduziu para a sala de jantar, mas Clara notou que evitava olhá-la diretamente nos olhos. "Você está bem?" perguntou enquanto ele servia o vinho. "Passei os últimos dias pensando se fiz a coisa certa ao contar sobre sua mãe." Clara bebeu um gole do vinho, o mesmo Bordeaux da noite anterior, e estudou o rosto dele. Saulo parecia mais velho, como se os 3 dias que se passaram tivessem pesado anos sobre seus ombros. E chegou a alguma conclusão? Que talvez alguns segredos devam permanecer enterrados. A resposta a irritou. Depois de uma vida inteira de perguntas sem respostas, finalmente havia encontrado alguém que poderia esclarecer seu passado, e agora ele queria recuar? "É fácil dizer isso quando você conhece toda a história", replicou com uma dureza na voz que o surpreendeu. "Eu passei 19 anos sem saber de onde vim, quem é meu pai, por que minha mãe desapareceu. Você não pode simplesmente me dar uma pista e depois decidir que não quer mais falar sobre o assunto." Saulo colocou a taça na mesa e finalmente a encarou. Havia algo torturado em sua expressão, como se ele estivesse lutando uma batalha interna. "Você tem razão, é injusto da minha parte." Ele suspirou profundamente. "O que quer saber?" Clara havia preparado uma lista mental de perguntas durante os últimos dias, mas agora que tinha a oportunidade, se sentiu perdida sobre por onde começar. "Conte-me sobre ela, sobre como eram vocês juntos." Saulo se levantou e caminhou até uma das estantes, de onde retirou um álbum de fotografias antigo. Voltou para a mesa e o abriu, revelando páginas repletas de imagens que documentavam um relacionamento que parecia ter sido genuinamente feliz. "Nos conhecemos em uma exposição de arte", começou, apontando para uma foto onde aparecia ao lado de Isadora em frente a uma escultura moderna. Ela trabalhava na organização do evento, e eu estava lá para avaliar algumas peças que precisavam de restauração. Clara estudou a imagem. Sua mãe usava um vestido azul claro e sorria de forma radiante, com uma alegria que Clara nunca havia visto em suas poucas lembranças da infância. "Ela parece feliz." Era, pelo menos no começo. Saulo virou a página mostrando mais fotografias. Isadora tinha uma forma única de ver o mundo. Conseguia encontrar beleza em coisas que a maioria das pessoas consideraria comuns.
Uma vez, ela passou 1 hora inteira fotografando as rachaduras em uma parede antiga, dizendo que cada fissura contava uma história. Havia carinho na forma como ele falava sobre Isadora, mas também uma tristeza profunda que permeava cada palavra. Quando as coisas começaram a mudar, Saulo hesitou antes de virar mais algumas páginas. As fotos subsequentes mostravam Isadora progressivamente mais séria, menos espontânea. Em algumas imagens, ela parecia estar olhando por cima do ombro, como se esperasse ser seguida. Ela começou a receber telefonemas estranhos, pessoas que perguntavam por ela usando nomes que eu nunca havia ouvido. Quando eu questionava, ela dizia que eram enganos, mas eu percebia que estava mentindo. Que tipo de nomes? Marina, Bianca. Como se ela tivesse vivido outras vidas antes de me conhecer. Clara sentiu um arrepio. A avó Helena às vezes a chamava por nomes estranhos durante seus episódios de confusão, e Clara sempre havia assumido que era apenas parte da demência. Você chegou a investigar? Tentei. Contratei um detetive particular, mas ele não encontrou nada. Era como se Isadora Vilar tivesse surgido do nada aos 20 anos. Não havia registros de escola, trabalhos anteriores, nada que indicasse uma vida antes de aparecer em São Paulo. Saulo fechou o álbum e o colocou de lado, como se as imagens fossem dolorosas demais para continuar vendo. No final, ela me disse que havia pessoas de seu passado que poderiam nos fazer mal, que ficar comigo estava colocando nós dois em perigo. E você acreditou? Na época, pensei que era paranoia. Isadora sempre foi intensa, dramática. Achei que estava criando problemas onde não existiam. Ele fez uma pausa. Só depois que ela desapareceu, comecei a me perguntar se não deveria ter levado seus medos mais a sério. Clara bebeu mais vinho, sentindo o álcool relaxar seus músculos tensos. Havia tantas peças do quebra-cabeças que ainda não se encaixavam. Por que você acha que ela me teve? Se estava fugindo de algo, por que decidir ter um filho? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Saulo ficou em silêncio por longos segundos, mexendo distraidamente na taça de vinho. Talvez porque você fosse a única coisa boa que ela poderia deixar para trás. Ou talvez porque, no fundo, esperasse que ter um filho a forçasse a parar de fugir. Mas não forçou. Não. Aparentemente, o que quer que ela estivesse fugindo era mais forte que o amor por você. As palavras doeram, mesmo vindas de alguém que não tinha culpa pelos erros da mãe. Clara sempre havia se perguntado se Isadora a havia abandonado porque não a amava o suficiente. E ouvir essa possibilidade verbalizada trouxe à tona uma dor antiga que ela pensava ter superado. Desculpe, disse Saulo, percebendo o efeito de suas palavras. Não quis dizer que... Está tudo bem. Eu sempre soube que ela tinha seus motivos. Só gostaria de entender quais eram. Saulo se levantou e foi até uma pequena mesa lateral, de onde pegou uma garrafa de uísque e 2 copos baixos. Quer experimentar algo mais forte? Clara assentiu, embora raramente bebesse destilados. Saulo serviu 2 doses generosas e ofereceu um copo para ela. A memória de Isadora Vilar, brindou erguendo o copo. Uma mulher que amou profundamente e sofreu em silêncio. Eles beberam, e Clara sentiu o uísque queimar sua garganta, deixando um rastro de calor que desceu até seu estômago. Era uma sensação estranha, mas não desagradável. Posso ver o resto da casa? Perguntou depois de alguns minutos de silêncio contemplativo. Saulo pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu. Claro, por onde quer começar? Seu ateliê. Onde você trabalha? Ele a conduziu por um corredor que levava aos fundos da casa, passando por mais salas elegantemente decoradas. O ateliê ficava em uma área que havia sido originalmente uma garagem, mas que fora convertida em um espaço de trabalho impressionante. Havia cavaletes espalhados pela sala, mesas cobertas por pincéis, tintas e solventes, e várias obras em diferentes estágios de restauração. É aqui que a mágica acontece, disse Saulo, acendendo luzes especiais que iluminaram a sala com uma claridade quase clínica. Clara caminhou entre as peças, impressionada pela habilidade dele. Havia pinturas que pareciam ter sido completamente destruídas pelo tempo,
mas que estavam sendo cuidadosamente trazidas de volta à vida. Esculturas rachadas que haviam sido reparadas com tal perícia que as emendas eram quase imperceptíveis. Como você aprendeu a fazer isso? Estudei na Europa quando era jovem. Florença, Paris, Londres. Passei anos aprendendo técnicas que foram transmitidas por gerações de artesãos. Clara parou diante de um cavalete coberto por um pano branco. Isso também é uma restauração. Saulo ficou tenso imediatamente. Isso é um projeto pessoal. Mas Clara já havia notado uma ponta de tela que escapava do pano, e havia algo familiar na pincelada, na paleta de cores que conseguia entrever. Posso ver? Clara, eu não acho que... Mas ela já havia puxado o pano, revelando uma pintura, inacabada que a fez dar um passo para trás, com o coração disparado. Era uma mulher de cabelos escuros, pintada de perfil, olhando para uma janela por onde se via o mar. E ao redor do pescoço da figura, pintado com detalhes minuciosos, estava o mesmo colar que Clara usava naquele momento. Meu Deus! Sussurrou, levando a mão instintivamente ao próprio pescoço. Saulo se aproximou devagar, como se temesse sua reação. Comecei a pintar logo depois que ela desapareceu. Nunca consegui terminar. Clara estudou a pintura mais de perto. A técnica era magistral, cada pincelada colocada com precisão. Mas havia uma qualidade quase obsessiva no trabalho, como se o artista tivesse tentado capturar não apenas a imagem, mas a própria essência da pessoa retratada. Minha mãe. Sim. Você a pintou de memória? Principalmente. Mas também usei algumas fotografias como referência. Clara tocou delicadamente a tela, sentindo a textura das camadas de tinta. Por que nunca terminou? Saulo ficou em silêncio. Por tanto tempo que Clara começou a pensar que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga, porque terminar significaria aceitar que ela se foi para sempre. Enquanto a pintura estiver inacabada, ainda posso fingir que um dia ela voltará para posar para mim novamente. A honestidade brutal da resposta tocou Clara de uma forma que não esperava. Havia algo profundamente humano na necessidade de se agarrar à esperança, mesmo quando a lógica dizia o contrário. Você ainda a ama. Não foi uma pergunta, mas uma constatação. Parte de mim sempre amará. Primeiro amor marca a gente, de uma forma que nunca mais sai. Clara se virou para encará-lo, e quando seus olhos se encontraram, ela sentiu algo mudar entre eles. A tensão que havia estado crescendo durante as últimas conversas se materializou no ar, palpável e perigosa. E eu? Perguntou com uma coragem que não sabia que possuía. O que sente por mim? Saulo deu um passo para trás, como se ela tivesse o tocado fisicamente. Clara, você não pode fazer essa pergunta. Por que não? Porque você sabe por quê. Mas ela se aproximou dele, eliminando a distância que ele havia tentado criar. Você tem certeza de que sou sua filha? Não, não tenho certeza de nada. Então por que não podemos descobrir? Saulo passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Clara estava começando a reconhecer como sinal de que ele estava lutando consigo mesmo. Porque é um risco que não posso correr. Se você for minha filha, e se não for? Eles ficaram se encarando, e Clara pode ver o conflito nos olhos dele. Desejo lutando contra a responsabilidade moral. A atração enfrentando o tabu social. Clara, disse ele com a voz rouca, você não sabe o que está pedindo. Sei sim. Estou pedindo para que você pare de me tratar como se eu fosse criança. Tenho 19 anos. Sei o que quero. E o que? Você quer? A pergunta veio carregada de implicações e Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser descruzada, mas descobriu que não se importava. Quero a verdade, sobre tudo. E quero parar de fingir que não sinto nada quando você me olha desse jeito. Saulo fechou os olhos, como se estivesse em dor física. Que jeito? Como se eu fosse ela. Como se você estivesse vendo minha mãe quando olha para... A mim, não é assim que eu olho para você. Então como?
Ele abriu os olhos e a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Como se você fosse a segunda chance que eu nunca pensei que teria. Como se o destino estivesse me oferecendo uma oportunidade de consertar todos os erros que cometi no passado. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta necessidade reprimida, que ela mal conseguia respirar. Isso não é sobre minha mãe, sussurrou. É sobre nós. Não pode ser sobre nós. Você não entende as implicações. Mas Clara já havia se aproximado o suficiente para sentir o calor emanando do corpo dele. Ergueu a mão e tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer áspera, contra sua palma. Então me explique as implicações. Saulo cobriu a mão dela com a sua, mas não a afastou. Se você for minha filha, isso que estamos sentindo é obsceno, errado em todos os níveis. E se eu não for? Se você não for? Ele hesitou. Se você não for, então estou traindo a memória da mulher que mais amei na vida, me apaixonando por alguém que tem metade da minha idade. Clara sentiu algo se contrair em seu peito ao ouvir as palavras me apaixonando, mas forçou sua voz a permanecer firme. E qual das duas opções te assusta mais? Saulo a encarou por longos segundos, e Clara pode ver o momento exato em que ele parou de lutar contra o que sentia. A segunda, admitiu, com a voz quase inaudível. Porque significa que estou sendo desleal com a única mulher que jurei amar. Para sempre. Clara se aproximou mais, até que apenas alguns centímetros separavam seus corpos. Talvez amar outra pessoa não signifique ser desleal. Talvez signifique apenas que você está vivo. Saulo respirou fundo e Clara sentiu o movimento de seu peito contra o dela. Clara, se cruzarmos essa linha... Eu sei, interrompeu ela. Mas talvez seja a hora de pararmos de ter medo do que pode acontecer e começarmos a viver o que está acontecendo agora. E então, antes que qualquer um deles pudesse reconsiderar, Clara se ergueu na ponta dos pés e beijou Saulo. O beijo começou hesitante, quase como uma pergunta, mas quando ele não se afastou, Clara aprofundou o contato. Sentiu-o estremecer contra ela, suas mãos se movendo para sua cintura quase involuntariamente. Por um momento, eles se perderam completamente um no outro. Clara nunca havia sido beijada com tanta intensidade, tanta necessidade contida. Podia sentir 20 anos de solidão e arrependimento nas mãos que a seguravam. 20 anos de amor reprimido na forma como ele respondia ao seu toque. Mas então, tão subitamente quanto começara, Saulo se afastou. Não, disse dando vários passos para trás. Não podemos fazer isso. Clara se sentiu como se tivesse levado um tapa. O calor do momento se dissipou instantaneamente, deixando apenas confusão e humilhação. Por quê? Porque eu tenho 46 anos, Clara. Porque você pode ser minha filha. Porque isso é loucura sob todos os aspectos. As palavras doeram mais do que ela esperava. Clara se recompôs, tentando recuperar a dignidade. Entendo, disse, com a voz mais firme que conseguiu. Foi um erro meu. Clara, não foi erro de ninguém, foi. Não precisa explicar. Está claro que você ainda está apaixonado por minha mãe, e eu sou apenas, sei lá, uma substituta conveniente. Não é verdade. Não é? Então por quê? Está me rejeitando? Saulo passou as mãos pelo rosto claramente torturado. Porque preciso proteger você, de mim, desta situação, de todos os erros que cometi no passado. Clara pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Você não precisa me proteger de nada. Precisa decidir se quer viver no passado ou no presente. E aparentemente já fez sua escolha. Clara, espere. Mas ela já estava saindo do ateliê, caminhando rapidamente em direção à porta da frente. Saulo a seguiu, mas não tentou detê-la fisicamente. Quando posso vê-la novamente? Perguntou quando ela chegou à porta. Clara se virou, e ele pode ver lágrimas de humilhação brilhando em seus olhos. Não sei se deve. Talvez seja melhor deixarmos as coisas como estão. Por favor, precisamos conversar sobre isso com calma, quando não estivermos tão confusos, atraídos um pelo outro, cometendo erros que vamos nos arrepender? Saulo não respondeu, e Clara interpretou o silêncio como confirmação. Cuide-se, Saulo, e termine a pintura da minha mãe.
Talvez isso te ajude a seguir em frente. Ela saiu para a noite fria de São Paulo, deixando Saulo sozinho na porta de sua mansão, com o gosto do beijo ainda nos lábios e a certeza de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Mas o que ele não sabia era que Clara não pretendia desistir tão facilmente. Durante a caminhada até o ponto de ônibus, uma determinação férrea foi crescendo dentro dela. Havia passado a vida inteira sem respostas sobre seu passado, e agora que havia encontrado alguém que poderia esclarecer tudo, não deixaria que medos e convenções sociais a impedissem de descobrir a verdade, mesmo que isso significasse forçar Saulo a enfrentar seus próprios demônios, mesmo que isso significasse descobrir coisas sobre si mesma que talvez preferisse não saber. A guerra entre eles havia começado e Clara estava determinada a vencê-la. Clara chegou em casa depois da meia-noite, com os lábios ainda ardendo do beijo que Saulo havia rejeitado. A humilhação queimava em seu peito como ácido, misturada com uma confusão de sentimentos que ela não conseguia nomear. Raiva, decepção, desejo frustrado. E algo mais profundo que a assustava. Uma sensação de que havia perdido algo importante antes mesmo de entender completamente o que era. O prédio estava silencioso quando ela subiu as escadas, evitando os degraus que rangiam. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido, para entender o que significava ter se apaixonado por um homem que poderia ser seu próprio pai. Porque era isso que estava acontecendo, ela sabia. Não era apenas atração física ou curiosidade sobre o passado, era algo muito mais perigoso e complicado. Clara abriu a porta do apartamento com cuidado, esperando encontrar a avó Helena dormindo na poltrona como sempre. Mas o apartamento estava vazio. Vovó, chamou baixinho, pensando que talvez ela tivesse ido ao banheiro. Nenhuma resposta. Clara acendeu as luzes e procurou por todos os cômodos do pequeno apartamento. A cama da avó estava feita como se não tivesse sido usada. Suas chinelas estavam ao lado da poltrona, mas ela não estava em lugar nenhum. O pânico começou a se formar no estômago de Clara. Helena nunca saía sozinha, especialmente à noite. Nos últimos meses, com a demência avançando, ela às vezes se confundia sobre onde estava, mas nunca havia simplesmente desaparecido. Clara estava prestes a sair para procurá-la pelas ruas, quando notou algo diferente na mesa da cozinha. Um envelope branco que definitivamente não estava lá quando ela saíra para o jantar. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e encontrou um bilhete escrito com a caligrafia trêmula de Helena. Clara, minha querida, chegou a hora de você saber a verdade que guardei por tanto tempo. Ele sabe, e você também precisa saber. Procure no lugar onde guardamos as memórias. A resposta está no passado que tentei proteger você. Perdoe esta velha por não ter coragem de contar pessoalmente. Helena. Clara leu o bilhete 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem em sua mente. Ele sabe. Quem sabia? Saulo. E o que exatamente ele sabia? O lugar onde guardamos as memórias só podia se referir ao baú antigo que ficava debaixo da cama da avó, onde Helena guardava fotografias antigas, documentos e alguns pertences da família. Clara nunca havia vasculhado o baú completamente. Helena sempre dizia que eram coisas velhas, sem importância. Clara se ajoelhou, ao lado da cama, e puxou o baú pesado. A madeira estava gasta pelo tempo, e a fechadura simples se abriu facilmente. Dentro, ela encontrou pilhas de fotografias amareladas, certidões antigas e, no fundo, um envelope lacrado com seu nome escrito em letras caprichadas. Suas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro havia uma carta datilografada, claramente antiga, e várias fotografias que ela nunca havia visto antes. A carta começava: Minha querida Clara. Era de sua mãe. Clara se sentou no chão e começou a ler, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos desde as primeiras palavras. Minha querida Clara, se você está lendo esta carta, significa que Helena finalmente encontrou coragem para contar a verdade, ou que as circunstâncias a forçaram a fazer isso. Sei que deve estar confusa, magoada, talvez até com raiva de mim por ter partido,
mas precisa entender que tudo que fiz foi para protegê-la. Meu nome verdadeiro não é Isadora Vilar, é Marina Santos, e antes disso era Bianca Almeida. Passei minha vida adulta fugindo de erros que cometi quando era jovem demais para entender as consequências. Erros que poderiam ter custado não apenas minha vida, mas a sua também. Quando tinha 17 anos, me envolvi com pessoas perigosas. Traficantes, Clara. Eu era uma garota ingênua de uma cidade pequena que chegou a São Paulo pensando que poderia conquistar o mundo. Em vez disso, me tornei corriere de drogas entre cidades. Não por ganância, mas por desespero. Eu precisava de dinheiro e eles ofereceram o que parecia ser uma solução fácil. Mas nada é fácil quando se trata de dinheiro sujo. Me apaixonei por um dos homens da organização, um homem que prometeu que poderíamos sair daquela vida juntos. Engravidei dele. Quando descobriu, ele me bateu até quase perder você. Foi quando entendi que precisava fugir. Mudei de nome, consegui documentos falsos e me escondei. Foi assim que me tornei Isadora Vilar. E foi como Isadora que conheci Saulo d'Alencar. Clara precisa entender. Saulo nunca soube sobre meu passado. Para ele, eu era apenas uma mulher com um passado misterioso, mas não perigoso. Ele me amava, genuinamente, e eu o amava também. Foram os anos mais felizes da minha vida. Mas o passado sempre cobra suas dívidas. Eles me encontraram. Começaram a me seguir, a fazer ameaças. Descobriram sobre Saulo, sobre você. E eu soube que tinha duas opções: enfrentar essas pessoas e arriscar que vocês dois morressem por minha causa ou desaparecer novamente. Escolhi proteger vocês. Clara, minha filha amada, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Não é Saulo, embora eu gostaria que fosse. Seu pai biológico se chama Ricardo Mendes, e quando descobriu que eu estava grávida, tentou me forçar a abortar. Quando me recusei, ele me espancou. Foi a última vez que o vi. Saulo nunca soube da gravidez. Parti antes de contar para ele, porque sabia que se soubesse, tentaria me proteger e acabaria se envolvendo em uma guerra que não era dele. Eu o amava demais para deixar isso acontecer. Se você está lendo esta carta, talvez tenham se encontrado de alguma forma. O destino, às vezes, é cruel assim. Nos mostra o que poderíamos ter tido se as circunstâncias fossem diferentes. Se isso aconteceu, seja gentil com ele, Clara. Saulo é um homem bom que perdeu demais na vida. E se você sentir algo por ele, bem, você é adulta agora, e ele não é seu pai. Não deixe que os fantasmas do meu passado impeçam vocês de serem felizes. Com todo o meu amor eterno, sua mãe, Isadora, Marina, Bianca. Clara deixou a carta cair no chão, o coração batendo tão forte que parecia que iria sair do peito. Tudo o que ela havia acreditado sobre sua vida, sobre sua origem, sobre sua mãe, era mentira. Ou não exatamente mentira, mas uma versão tão simplificada da verdade que equivalia a uma mentira. Sua mãe havia sido uma fugitiva. Havia se envolvido com traficantes. Havia vivido sob identidades falsas. E Saulo não era seu pai. Com mãos tremendo violentamente, Clara pegou as fotografias que estavam no envelope. A primeira mostrava uma jovem que ela reconheceu como sua mãe, mas com cabelos loiros e uma expressão mais dura do que qualquer foto que havia visto antes. Estava ao lado de um homem moreno, de aparência perigosa, que a abraçava, possessivamente. A segunda foto mostrava a mesma mulher, agora com cabelos escuros em um hospital. Estava segurando um bebê, Clara, e seu rosto mostrava uma mistura de amor e terror. A terceira foto a fez ofegar. Era Saulo, muito mais jovem, abraçando sua mãe em frente ao que parecia ser a mesma mansão onde Clara havia jantado nas últimas noites. Ambos sorriam com uma felicidade genuína que fez o coração de Clara se contrair. Na parte de trás da foto, alguém havia escrito: Saulo e Isadora, nosso último dia feliz. Clara se levantou cambaleando e foi até a janela, precisando de ar fresco. A cidade de São Paulo se estendia à sua frente, milhões de luzes piscando na escuridão,
Milhões de pessoas vivendo suas vidas sem fazer ideia da tragédia pessoal que estava se desenrolando naquele pequeno apartamento. Saulo não. Era seu pai. Eles não estavam cometendo incesto ao se beijarem. Mas também não estavam livres de complicações. Ele havia amado sua mãe profundamente, e Clara era a filha da mulher que havia partido e destruído sua capacidade de amar novamente. E agora, Helena havia desaparecido, deixando apenas este bilhete e estas revelações devastadoras. Clara olhou para o relógio. Eram quase 2 da manhã. Muito tarde para ligar para alguém, mas ela não conseguia ficar sozinha com essas informações. Precisava de respostas, e só havia uma pessoa que poderia fornecê-las. Pegou o telefone e discou o número de Saulo. Ele atendeu no terceiro toque, com a voz rouca de sono. Clara? Preciso falar com você. Agora. São 2 da manhã. O que aconteceu? Minha avó desapareceu e deixou uma carta da minha mãe. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Onde você está? Em casa, tio. Fico aí em 20 minutos. Clara desligou e correu para o banheiro, lavando o rosto e tentando se compor. Quando ouviu a campainha do prédio, desceu correndo para encontrá-lo. Saulo estava encostado no carro com o cabelo desarrumado e uma expressão preocupada. Quando a viu, se aproximou imediatamente. Você está bem? Não, não estou bem. Clara entregou a carta para ele. Leia isso. Saulo leu em silêncio, e Clara pode ver sua expressão mudando a cada parágrafo. Surpresa, dor, alívio, confusão. Uma sucessão de emoções que espelhavam o que ela mesma havia sentido. Quando terminou, ele dobrou a carta cuidadosamente e a devolveu para ela. Sua avó sabia disso tudo? Aparentemente sim, e você? Suspeitava de alguma coisa? Saulo passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Clara já conhecia bem. Eu sabia que Isadora escondia algo, mas nunca imaginei que fosse algo tão complexo. Ricardo Mendes. Você conhece esse nome? Não, mas posso investigar. Clara. Mostrou as fotografias para ele, e quando Saulo viu a imagem de si mesmo com Isadora, seu rosto se endureceu. Eu me lembro desse dia. Foi uma semana antes dela desaparecer. Havíamos falado sobre viajar juntos, talvez nos casar no final do ano. E então ela simplesmente sumiu. Sim, agora entendo por quê. Clara guardou as fotos e a carta na bolsa. Preciso encontrar minha avó. Vamos procurá-la juntos. Ela não pode ter ido muito longe. Eles passaram as próximas 2 horas percorrendo as ruas do centro da cidade, procurando Helena. Visitaram hospitais, delegacias, até mesmo alguns abrigos para moradores de rua. Nada. Às 5 da manhã, exaustos e sem pistas, eles pararam em uma lanchonete 24 horas para tomar café. E se ela não quiser ser encontrada? Perguntou Clara, mexendo distraidamente o açúcar no café. E se ela deixou o bilhete e desapareceu de propósito? Por que faria isso? Talvez porque sabia que eu descobriria a verdade e não queria estar aqui para enfrentar as consequências. Ou talvez porque... Clara hesitou. Talvez porque tem medo de algo. Saulo estudou seu rosto cansado. Medo de quê? As pessoas que minha mãe estava fugindo. E se ainda estiverem por aí? E se descobriram sobre mim? Clara, isso foi há 20 anos. Traficantes não esquecem, Saulo, especialmente quando envolvem dinheiro ou traição. Saulo ficou em silêncio, claramente processando as implicações. Você acha que sua avó pode estar em perigo? Não sei. Mas ela sabia de tudo isso e nunca me contou. Por quê? O que ela estava protegendo? Eles terminaram o café em silêncio, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Quando saíram da lanchonete, o sol estava começando a nascer, pintando o céu de São Paulo com tons rosados. Venha para minha casa, disse Saulo. Você não pode ficar sozinha agora. Clara queria argumentar, dizer que podia cuidar de si mesma, mas a verdade era que estava assustada. Não apenas por Helena ter desaparecido, mas por tudo que havia descoberto nas últimas horas. A mansão de Saulo parecia diferente à luz do dia, menos misteriosa, mais acolhedora. Ele a conduziu para um quarto de hóspedes no segundo.
Mandar espaçoso e elegantemente decorado. Descanse um pouco, disse. À tarde podemos continuar procurando sua avó. Mas Clara não conseguia descansar. Ficou na janela, olhando para o jardim perfeitamente cuidado, pensando em tudo que havia mudado em apenas algumas horas. Não era filha de Saulo. Sua mãe havia sido uma fugitiva envolvida com criminosos. Helena sabia de tudo e havia desaparecido deixando apenas enigmas. E ela estava apaixonada por um homem que ainda amava sua mãe morta. Por volta do meio-dia, quando finalmente conseguiu cochilar um pouco, Clara foi acordada por Saulo batendo. Na porta, tia Clara? Encontrei algo que você precisa ver. Ela o seguiu até o escritório, onde ele havia espalhado vários documentos sobre a mesa. Passei a manhã investigando. Ricardo Mendes não é um nome comum, e consegui rastrear alguns registros. Clara se aproximou da mesa. Havia cópias de certidões, recortes de jornal e o que parecia ser um relatório policial. O que você descobriu? Ricardo Mendes morreu há 15 anos, assassinado em uma guerra entre facções de traficantes. Clara sentiu um alívio estranho. O homem que havia espancado sua mãe grávida, que havia tentado forçá-la a abortar, estava morto. Justiça tardia, mas justiça. E o grupo com quem minha mãe se envolveu? A maioria morreu ou foi presa. Mas... Saulo hesitou. Mas o quê? Tem um nome que aparece várias vezes nos registros. Alguém que nunca foi pego, que supostamente ainda está ativo. Clara sentiu um frio na espinha. Quem? Marcos Vieira. Era o chefe da organização na época. Segundo os registros policiais, ele jurou vingança contra todos que o traíram ou roubaram dele. E minha mãe? Desapareceu com uma quantia considerável de dinheiro deles. Nunca foi recuperada. Clara se deixou cair em uma cadeira, as implicações atingindo-a como socos. Então eles ainda podem estar procurando por ela. Por mim. É possível, mas Clara, isso foi há muito tempo, talvez... O telefone de Saulo tocou, interrompendo-o. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Número desconhecido. Atenda, disse Clara com um pressentimento ruim. Saulo atendeu e colocou no viva-voz. Alô? Uma voz masculina, grave e ameaçadora preencheu a sala. Saulo d'Alencar? Quem está falando? Alguém que conhece a verdade sobre Isadora Vilar. Ou devo dizer, Marina Santos. Clara e Saulo se entreolharam, o terror evidente em ambos os rostos. O que você quer? Perguntou Saulo, tentando manter a voz firme. Quero o que sempre foi nosso. O dinheiro que aquela vadia roubou. E agora que sabemos sobre a filha dela, temos uma nova forma de cobrança. Não sabemos de que dinheiro você está falando. O homem riu, um som sem humor. Claro que sabem. Assim como sabem onde está a velhinha que cuidava da menina. Helena, não é? Simpática senhora. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Clara se levantou bruscamente, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Onde? Ela está? Gritou para o telefone. A filhinha está aí, perfeito. Olá, Clara. Você é igualzinha à sua mãe. A mesma beleza, a mesma teimosia. O que vocês querem? 500 mil reais. A quantia que sua mãe roubou corrigida pela inflação dos últimos 20 anos. Vocês têm 48 horas. Não temos esse dinheiro, disse Saulo. Então é melhor conseguirem, porque se não pagarem, a velhinha vai morrer. E depois será a vez da menina. A ligação foi encerrada, deixando apenas o som da respiração pesada de Clara e Saulo ecoando na sala silenciosa. Clara se virou para Saulo, os olhos brilhando com lágrimas de desespero e raiva. O que vamos fazer? Saulo a pegou nos braços, segurando-a enquanto ela tremia. Vamos encontrar uma forma de resolver isso, eu prometo. Como? Você tem 500 mil reais? Não líquidos, mas tenho a coleção de arte, a casa. Eles não vão esperar. Você vender tudo. Saulo apertou o abraço, como se pudesse protegê-la fisicamente de tudo que estava acontecendo. Então vamos encontrar outra forma. Mas, Clara, eu não vou deixar nada acontecer com você, ou com sua avó. Clara se afastou, ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Por quê?
Por que está fazendo isso por mim? Saulo tocou seu rosto com ternura. Porque você não é sua mãe, Clara, você é você. E eu? Ele hesitou. Eu me apaixonei por você. Não pela memória de Isadora, não por alguma segunda chance fantasiosa, por você. Clara sentiu algo se quebrar e se reconstruir simultaneamente dentro dela. Em meio ao caos e ao terror, havia essa declaração impossível, essa admissão que mudava tudo. Saulo, eu sei que é complicado. Sei que há uma diferença de idade, que nossa história começou de forma estranha. Mas o que sinto por você é real. Clara se ergueu na ponta dos pés e o beijou, desta vez sem hesitação, sem medo. Era um beijo desesperado, carregado de todo o terror e toda a paixão que havia se acumulado entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Vamos salvar minha avó, disse Clara, com uma determinação férrea na voz. E depois, vamos descobrir se podemos ter um futuro juntos. Saulo assentiu, e naquele momento Clara soube que, não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos, porque o amor, verdadeiro amor, não era sobre timing perfeito ou circunstâncias ideais. Era sobre encontrar alguém que estivesse disposto a lutar ao seu lado, mesmo quando tudo parecia perdido. E enquanto o telefone voltava a tocar na mesa, Clara e Saulo se prepararam para a batalha mais importante de suas vidas. O telefone tocou. Novamente, e dessa vez Clara atendeu antes que Saulo pudesse impedi-la. Onde está minha avó? Exigiu sem preâmbulos. A mesma voz masculina riu do outro lado da linha, direto ao ponto. Gosto disso. Sua mãe também era assim, teimosa até o fim. Era? Ela está morta? Houve uma pausa, e Clara sentiu o coração parar por um momento. Isadora. Morreu há 3 anos. Câncer. Encontramos ela em Recife usando outro nome falso, mas já estava doente demais para nos ser útil. As palavras atingiram Clara como balas. Sua mãe estava morta. Havia morrido sozinha, longe, sem nunca ter tido a chance de conhecer a mulher que a filha se tornara. Mentira, sussurrou. Não tenho motivos para mentir sobre isso, garota. Mas ela nos contou sobre você antes de morrer. Disse que tinha uma filha em São Paulo que vocês nunca se conheceram direito. Foi tocante. Clara sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas, mas forçou a voz a permanecer firme. O que mais ela disse? Que escondeu o dinheiro em algum lugar que só vocês duas saberiam encontrar. Algo sobre onde os sonhos ficam guardados. Achou que conseguiria nos enganar até o fim, mas sabemos que você pode encontrar esse lugar. Clara trocou um olhar desesperado com Saulo. Onde os sonhos ficam guardados. Ela nunca havia ouvido essa expressão da mãe. Não sei do que está falando. Tem 48 horas para descobrir. E garota, se tentar envolver a polícia, a velhinha morre na mesma hora. Temos contatos em todos os lugares que importam. A ligação foi encerrada novamente, deixando Clara e Saulo sozinhos com o peso das revelações. Clara se deixou cair no sofá, as lágrimas fluindo livremente agora. Ela está morta, murmurou. Minha mãe está morta, e eu nunca nem tive a chance de fazer as pazes com ela. Saulo se sentou ao lado dela e a puxou para seus braços. Sinto. Muito, Clara. Sinto muito por tudo isso. 3 anos, ela morreu há 3 anos e eu nem sabia. Passava noites inteiras imaginando que um dia ela voltaria, que me explicaria tudo, que poderíamos ser uma família de verdade. Saulo acariciou seus cabelos, deixando-a chorar contra seu peito. Quando as lágrimas finalmente pararam, Clara se afastou e limpou o rosto. Agora preciso descobrir o que ela quis dizer com onde os sonhos ficam guardados. Pode ser uma referência a algum lugar especial para vocês duas? Clara balançou a cabeça. Não temos lugares especiais. Ela me abandonou quando eu tinha 7 anos, lembra? A maioria das minhas memórias são com minha avó. Então, talvez, seja uma referência a algo que sua avó sabia. Por isso eles a sequestraram, para ter certeza de que você cooperaria. Clara se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala, tentando pensar. Sonhos. Onde os sonhos ficam guardados. Ela parou abruptamente. O baú. Que baú? O baú da minha avó.
onde ela guardava as fotografias antigas. Ela sempre dizia que ali ficavam guardadas as memórias e os sonhos da família. Saulo se levantou também. Você quer voltar ao seu apartamento? Pode ser perigoso. Tudo é perigoso agora. Mas se há uma chance de encontrar algo que possa nos ajudar a salvar Helena, temos que tentar. Eles saíram da mansão em silêncio, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. A cidade de São Paulo fervilhava ao redor deles, milhões de pessoas vivendo suas vidas normais, sem saber do drama que se desenrolava nas ruas que percorriam todos os dias. O apartamento de Clara estava exatamente como ela havia deixado, mas agora parecia assombrado pela ausência de Helena. Clara foi direto para o quarto da avó e puxou o baú novamente. Ajude-me a procurar, disse para Saulo, qualquer coisa que pareça fora do comum. Eles passaram 1 hora vasculhando cada papel, cada fotografia, cada documento no baú. Clara estava começando a desesperar quando Saulo encontrou algo. Clara, olhe isso. Ele estava segurando uma fotografia que parecia mais nova que as outras. Mostrava Helena ao lado de um homem desconhecido, em frente ao que parecia ser um pequeno galpão industrial. Reconhece este lugar? Clara estudou a imagem cuidadosamente. No fundo da foto, ela podia ver parte de uma placa. Depósito São. É um depósito. Mas onde? Saulo virou a foto. No verso havia um endereço escrito a lápis e uma frase. Para Clara, onde guardamos os sonhos de uma família melhor. Helena. Clara sentiu o coração acelerar. É isso. Minha avó deve ter descoberto onde minha mãe escondeu o dinheiro. Endereço era em uma região industrial nos arredores de São Paulo, a mais de 1 hora de distância. Clara pegou a foto e se dirigiu para a porta. Onde vai? Perguntou Saulo. Resolver isso de uma vez por todas. Clara, espere, pode ser uma armadilha. Pode ser, mas também pode ser a única chance de salvar minha avó. Saulo a seguiu até o carro. Então vamos juntos. Mas Clara... Ele a segurou pelo braço. Se der errado, se algo acontecer comigo, você foge. Promete? Clara o encarou vendo a determinação e o medo em seus olhos azuis. Só se você prometer o contrário. Se algo acontecer comigo, você salva Helena e segue sua vida. Eles se beijaram ali mesmo na rua, como se fosse a última vez. E talvez fosse. A viagem até o depósito passou em silêncio tenso. Quando finalmente chegaram ao endereço, encontraram uma área industrial abandonada, com vários galpões vazios e uma sensação geral de desolação. O depósito específico da foto era menor que os outros, com uma placa desbotada que dizia Depósito São Bento Guarda-Móveis. As portas estavam trancadas, mas Saulo conseguiu forçar uma das fechaduras. Dentro, o espaço era escuro e empoeirado. Havia algumas caixas espalhadas, móveis cobertos por lona e, no fundo, um pequeno escritório. Ali, disse Clara, apontando para o escritório. Eles se aproximaram cuidadosamente. A porta estava destrancada e, quando a abriram, encontraram Helena sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas, mas aparentemente ilesa. Vovó! Clara correu para ela, mas Saulo a deteve. Espere, isso é fácil demais. Ele estava certo. No momento em que Clara se aproximou de Helena, 3 homens saíram das sombras ao redor do galpão. Um deles, mais velho, de cabelos grisalhos e cicatriz no rosto, se aproximou com um sorriso cruel. Marcos Vieira, imagino, disse Saulo. Muito esperto. E vocês são muito previsíveis. Marcos fez um gesto, e os outros 2 homens apontaram. Armas para Clara e Saulo. Trouxeram o que viemos buscar? Ainda não encontramos o dinheiro, disse Clara. Não? Que pena. Marcos se aproximou de Helena e pousou a mão no ombro dela de forma ameaçadora. Talvez sua avó precise de mais incentivo para se lembrar onde está. Ela não sabe de nada, gritou Clara. Ah, mas sabe sim. Marcos se abaixou para ficar na altura de Helena. Não sabe, velhinha? Sua nora querida contou tudo para você antes de morrer. Onde ela escondeu nosso dinheiro? Helena, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou com a voz fraca, mas determinada. Isadora já pagou por seus erros. Vocês não têm direito sobre Clara.
Temos direito sobre o que é nosso. 500 mil reais, corrigidos. Clara olhou ao redor do galpão, procurando alguma saída, alguma vantagem. Foi quando notou algo estranho. Uma das caixas no fundo do galpão estava posicionada de forma diferente das outras, como se tivesse sido movida recentemente. O dinheiro está aqui, disse ela, subitamente. Marcos se virou para ela, interessado. Onde? Clara apontou para a caixa. Ali. Minha mãe escondeu aqui no único lugar onde sabia que estaríamos seguros, onde minha avó guardava nossas coisas quando não tínhamos onde morar. Era uma mentira, mas Clara esperava que fosse convincente o suficiente para dar a ela e Saulo uma chance. Marcos fez um gesto para um de seus homens, que se dirigiu para a caixa. No momento em que ele se abaixou para abri-la, Saulo se moveu. Ele se jogou sobre o homem mais próximo, derrubando-o e pegando sua arma. Clara, agindo por instinto, correu para Helena e começou a desamarrar suas mãos. O galpão explodiu em caos. Marcos gritou ordens. Disparos ecoaram no espaço confinado e Clara se jogou no chão protegendo Helena com o próprio corpo. Saulo lutava com um dos homens, mas o outro já havia recuperado sua arma e estava mirando nele. Clara não pensou. Pegou uma chave inglesa que estava no chão e se jogou nas costas do atirador, golpeando-o na cabeça. O homem caiu, mas Marcos já estava apontando sua arma para Clara. "Chega!" gritou ele. "Todo mundo no chão agora!" Clara, Saulo e Helena se ajoelharam, as mãos erguidas. Marcos se aproximou, com o rosto contorcido de raiva. "Vocês realmente acham que podem me enganar? Eu faço isso há 40 anos. O dinheiro realmente está aqui", disse Clara, tentando ganhar tempo. "Prove." Clara se levantou, devagar, e se dirigiu para a caixa que havia apontado. Com o coração batendo descompassado, ela a abriu. Dentro, para sua surpresa, havia vários maços de dinheiro embrulhados em plástico, exatamente como se esperaria encontrar dinheiro escondido. Há anos. Marcos se aproximou, os olhos brilhando de ganância. Finalmente. Mas quando ele se abaixou para pegar o dinheiro, Clara notou algo que ele não havia percebido. Os maços estavam deteriorados, claramente falsos ou sem valor. Sua mãe havia sido mais esperta do que qualquer um imaginara. "Isso não é dinheiro." "De verdade", disse ela. Marcos pegou um dos maços e o examinou. Sua expressão mudou de ganância para fúria homicida. "Me enganaram." "Não", disse uma voz nova da entrada do galpão. Ela os enganou. Todos se viraram. Na porta estava um homem de terno, acompanhado por vários policiais armados. "Polícia Federal, baixem as armas." O que se seguiu aconteceu muito rápido. Marcos tentou usar Clara como escudo humano, mas Saulo se jogou entre eles. Disparos ecoaram. No galpão, gritos, correria. Quando a poeira baixou, Marcos e seus homens estavam no chão, alguns mortos, outros feridos e algemados. Saulo estava caído, com sangue escorrendo do braço, mas vivo. "Saulo." Clara correu para ele, ajoelhando-se ao seu lado. "Estou bem", disse ele com a voz fraca. "É só um arranhão." O homem de terno se aproximou deles. "Agente Federal Silva, vocês estão seguros agora." "Como nos encontraram?" perguntou Clara. "Estamos seguindo Marcos Vieira há meses. Quando interceptaram as ligações para vocês, soubemos que algo estava para acontecer." Clara olhou para Helena, que estava sendo atendida por paramédicos, mas parecia bem. "E o dinheiro? O dinheiro verdadeiro?" O agente sorriu. "Sua mãe foi mais esperta do que qualquer um de nós imaginou. Ela devolveu o dinheiro para as autoridades anos atrás, anonimamente. Foi assim que conseguimos começar a investigação sobre o grupo de Marcos." Clara sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Sua mãe, no final, havia feito a coisa certa. 3 semanas depois, Clara estava na mansão de Saulo, ajudando-o a trocar o curativo do braço. A ferida estava cicatrizando bem, e os médicos disseram que não haveria sequelas permanentes. Helena havia voltado para casa, mas desta vez com um cuidador profissional que Saulo havia contratado. A avó estava mais lúcida desde os eventos no galpão, como se o choque tivesse temporariamente clareado sua mente. "Sabe", disse Clara,
enquanto ajustava o curativo. Ainda não conversamos sobre o que acontece agora. Saulo a puxou para mais perto, envolvendo-a com o braço bom. O que você quer que aconteça? Quero que paremos de ter medo. Do passado, do futuro, do que as pessoas vão pensar sobre nossa diferença de idade. E o que mais? Clara sorriu, a primeira vez que sorria verdadeiramente desde que tudo começara. Quero que termine a pintura da minha mãe, mas quero que pinte uma nova também, uma pintura minha. Não como filha da mulher que você amou, mas como a mulher que você ama agora. Saulo a beijou, um beijo longo e suave que continha todas as promessas que não precisavam ser ditas em voz alta. E quanto ao trabalho? Perguntou ele. Pretende continuar na cafeteria para sempre? Na verdade, estava pensando em estudar. Arte, talvez. Tenho um bom professor em mente. É mesmo? E quem seria? Um homem mais velho, meio recluso, que coleciona obras resgatadas de naufrágios. Parece interessante. Acha que ele toparia ensinar alguém tão teimosa quanto você? Clara riu, um som que encheu a mansão de uma alegria que ela não conhecia há décadas. Acho que sim. Especialmente se essa alguém estiver disposta a pagar as aulas com jantares caseiros e companhia durante as noites solitárias. Saulo se levantou e a conduziu até o ateliê. Lá, o quadro inacabado de Isadora ainda estava no cavalete, mas ao lado havia uma nova tela em branco. Pronta para sua primeira aula? Perguntou ele. Clara pegou um pincel e o mergulhou na tinta. Sempre estive pronta. Só estava esperando encontrar o professor certo. Enquanto eles trabalhavam lado a lado no ateliê, misturando tintas e criando algo novo e belo juntos, Clara pensou em sua mãe. Isadora havia passado a vida fugindo, escondendo-se, vivendo com medo. Mas suas escolhas, por mais dolorosas que fossem, haviam levado Clara até ali, até Saulo, até uma chance de amor verdadeiro. Você acha que ela aprovaria? Perguntou Clara, olhando para o retrato inacabado de sua mãe. Saulo parou de pintar e seguiu seu olhar. Acho que ela ficaria feliz em saber que você encontrou alguém que a ama pelo que você é, não pelo que representa do passado dele. Você conseguiu fazer as pazes com o passado? Saulo se aproximou dela, deixando o pincel de lado. O passado me trouxe até você. Como posso me arrepender de algo que resultou em tanto amor? Clara se ergueu na ponta dos pés e o beijou, saboreando o gosto de novo começo nos lábios dele. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima. Helena, com a mente mais clara graças ao novo tratamento, caminhou com Clara até o altar. Na primeira fila, onde deveria estar a mãe da noiva, havia apenas o retrato terminado de Isadora, finalmente em paz. Clara usava o colar da mãe, mas agora ele representava não uma âncora que a prendia ao passado, mas uma ponte que conectava quem ela havia sido com quem estava se tornando. Durante a lua de mel em Florença, enquanto visitavam os ateliês onde Saulo havia aprendido seu ofício, Clara finalmente encontrou as palavras para expressar o que sentia. Sabe o que mais me impressiona em toda a nossa história? Disse ela enquanto caminhavam pelas ruas medievais da cidade. O quê? Que começou com você pagando para eu jantar com você e terminou comigo ganhando um marido, uma carreira e uma família. Saulo riu e a puxou para mais perto. Melhor investimento que já fiz na vida. Mesmo custando 500 mil reais, imaginários e quase nos matando. Especialmente por isso, as melhores coisas da vida sempre custam mais do que esperamos pagar. Clara olhou para o anel de casamento no dedo, simples, mas perfeito, como tudo em sua nova vida. Acha que vamos ser felizes para sempre? Não sei sobre para sempre, disse Saulo parando no meio da rua para beijá-la. Mas sei que vamos ser felizes por tanto tempo quanto estivermos dispostos a lutar por isso. E enquanto o sol se punha sobre Florença, pintando o céu com cores que rivalizam com qualquer obra de arte, Clara Vilar d'Alencar soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não como a filha abandonada de uma fugitiva, não como a neta de uma mulher perdida na própria mente, mas como uma mulher completa, amada e capaz de amar em retorno.
O passado havia sido doloroso, cheio de segredos e mentiras. Mas dele havia nascido um presente radiante e um futuro cheio de possibilidades. E isso, Clara descobriu, era a definição mais perfeita de amor que ela poderia imaginar. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, eles sempre terminavam da mesma forma. E foi assim que descobrimos que às vezes é preciso perder tudo o que pensamos conhecer sobre nós mesmos para encontrar quem realmente somos. E que o amor verdadeiro vale qualquer risco, qualquer dor, qualquer sacrifício. Porque no final Clara havia aprendido a lição mais importante de todas, que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha. E ela havia escolhido Saulo, assim como ele havia escolhido ela. E essa escolha, feita todos os dias, era o que transformava duas pessoas solitárias em um amor eterno.